Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, aqui onde recebemos os melhores e mais significativos de Indaiatuba e região. Hoje está conosco aqui, fazendo a sua estreia no nosso podcast, uma grande parceira do Grupo Mais Expressão, que daqui a pouquinho eu vou apresentar a vocês um trabalho de excelência e espetacular. Mas antes gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, começando pela Indafire, soluções de segurança contra incêndios, com quase 30 anos de tradição, confiança e excelência em serviços prestados. São mais de 18 mil treinamentos realizados e mais de 12 mil clientes atendidos ao longo dessas décadas. Ou seja, se você procura a excelência, Indafire é a solução. Acesse lá indafire.com.br, confere todos os serviços, faça o seu orçamento. Agradecer também ao pessoal da Alpes Fundações, que traz as melhores soluções para a sua obra, com execução eficiente em espaços pequenos, terrenos inclinados ou períodos chuvosos. Diversos serviços como estacas escavadas, mini hélice contínua, sondagem de solo, entre outros. Ou seja, precisou de uma solução, seja qual for o tamanho da sua obra, acesse grupoalpes.com.br. E para encerrar esse primeiro bloco, convido você a conhecer o Estúdio Line da Rio Investidora e Construtora. Muito bem, como eu disse lá no começo do nosso podcast, sejam bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão. E está conosco aqui ela fazendo sua estreia no nosso Gente de Expressão, Liliana Fernandes, da Boutique do Mármore. Seja bem-vinda, Liliana. Obrigada pelo convite. Muito bem, estávamos conversando aqui muito nos bastidores, porque eu sempre falo, muito mais do que entrevistar todos esses nossos clientes e parceiros, é uma oportunidade que eu tenho de aprender com essa turma aqui que sabe demais. Liliana, conta pra gente como nasceu a Boutique do Mármore em Indaiatuba, quantos anos já de trabalho e como foi essa vontade de adentrar a esse segmento, que é um segmento tão bonito, muito técnico, né? E que tem crescido cada vez mais. Sim, sou muito grata assim, por estar nessa profissão. Na verdade, não era a minha profissão, meu esposo, que é do ramo da construção civil, né? Mesmo? E o sonho sempre foi dele, eu era de uma outra profissão, mas eu sempre via aquela loucura, e aí eu comecei a entrar adentro. A minha filha cursa hoje arquitetura e ela falou, poxa, o mármore ele é um glamour, então por que não montar a boutique do mármore? Olha só. Quando nós viemos para cá, nós éramos de São Paulo, e a gente veio naquele conceito de montar a marmoraria junto com a fábrica, o showroom junto com a fábrica. Mas era muito pó, aquela loucura, aquela correria. Então, o que nós fizemos? Desmembramos, né? E aí veio o sonho da Boutique no Mármore, que hoje já está no mercado há 10 anos. 10 anos já? 10 anos. Caramba! Então, hoje temos esses dois pontos. O ponto físico, onde atende-se. E eu creio que já tem uma possibilidade de ver diversos tipos de pedra, de revestimento lá. Sim. E também tem a fábrica onde são produzidas as peças. Sim. Muito bom. Queria saber de você hoje, qual é o diferencial da Boutique do Mármore em relação às demais empresas de Indaiatuba e região? O que faz da Boutique do Mármore única? Então, o nosso diferencial hoje é o nosso atendimento personalizado, onde a gente valoriza muito entender o projeto, entender o acabamento, entender de fato o que o cliente está buscando. É importante. Porque nós falamos assim, hoje o cliente ele sofre tanto na parte cinza, que quando ele chega na parte do mármore, dos outros profissionais, ele já está saco cheio. Não é? Já está naquele... Então, aquele calor, você trazer o cliente para sua loja, mostrar os seus acabamentos, mostrar a gama de material, então isso dá um certo conforto para o cliente. Que legal. Traz aquela vontade de seguir montando. Sim. Porque a gente está falando de casa, ou muitas vezes de um estabelecimento comercial, é um sonho, né? Sim. A pessoa
sabe que aquele espaço onde ela vai morar ou vai empreender é algo que ela já sonha há muito tempo. Sim. E ela quer que aquilo fique do jeito que ela sonhou. Sim. E é legal, porque a boutique, né? A boutique é um lugar onde a gente vai, né? E tem aquela vasta, aquela variedade de produtos para que você possa experimentar. E como é que é essa questão do mercado de pedras naturais nos últimos anos? Como você tem... Já são 10 anos. Nós estávamos falando aqui nos bastidores que vocês estiveram numa grande feira no começo do ano, né? Sim. Como é que você tem observado esse mercado nos últimos anos? Aumentou muito o número de variedades, aumentou muito a procura pelas pedras naturais. Como é que você tem enxergado esse mercado aí? Você enxerga esse mercado nos últimos anos? Então, antes o pessoal vinha muito, eu falo assim, que era o feijão com arroz, né? Muito granito, muito quartzo. E com essa chegada dessa feira, que é uma feira que acontecia muito fora do país, e o ano passado teve a primeira feira aqui, que é a Marmomac, depois o segundo ano, esse ano, nós começamos a ir para lá, começou a ter muita visita, né, de arquitetos também para poder estar conhecendo. Então, claro, essa linha de rochas naturais cresceu muito. Uma porque são lotes, blocos que a gente fala, né, que são fatiados. E cada fatia é uma forma diferente, né? Uhum. Então, a gama cresceu muito pela a beleza natural, né? Claro. Mas não deixa de sair também os quartos, de sair as lâminas. Nós trabalhamos desde o material nacional com o material importado. Legal. Então, vai muito da pessoa, é muito da essência, né? Eu falo, às vezes, o cliente, ele olha aquele mármore, ele olha aquele quartzito e ele fala assim, poxa, é esse. Esse é a minha cara, é esse que eu quero na minha obra. Foi aquela identificação ali que, não, é isso que eu quero. Por isso que é importante esse acolhimento que vocês fazem, essa entrevista que acontece para que a pessoa... Porque hoje em dia o número de opções é tão grande que, né, você precisa até saber direcionar o seu cliente para aquilo que ele... Porque muitas vezes o cliente pode se empolgar, vamos dizer assim, mas determinada pedra ou material não encaixa muito bem numa parte da casa, mas encaixa melhor em outra. Aí vem a expertise da Boutique do Mármore, né? Sim. Bacana. Hoje, quais são os materiais mais procurados pelos clientes lá na Boutique do Mármore? Hoje, o que sai muito, o nosso carro-chefe, são os quartzitos. Então, Taj Mahal, Branco Paraná. Depois desses materiais, aí vem os granitos, os quartos. Aí depois vem os materiais mais sintéticos, as lâminas, que são materiais ultra compactos, que aguentam a temperatura. Já aconteceu muito do cliente chegar com um projeto com um determinado material e na hora que ele vê a chapa, ele fala, poxa, não é essa, eu quero a outra. Então, assim, acontece muito, é muito de gosto, né? Claro. É muito da essência da pessoa mesmo. Então, o nosso diferencial é esse. O cliente fechou um projeto conosco, a gente leva até o fornecedor, para ele ver de fato a chapa. Olha, é essa mesmo que você quer? Porque, por exemplo, o Paraná mesmo, ele existe 3 tipos de pedreira. Então, tem uma pedreira que ela é mais para o cinza, uma pedreira que ela é mais para o gold, uma pedreira que é mais para o dourado. Então, tem pessoas que falam, eu quero o Paraná, mas eu não quero com tantos veios. Então, eu levo ele até o fornecedor e falo, é isso que você quer. E dependendo se tiver veios, a gente faz a paginação. Que legal. Né? Então, não fica um veio para um lado, um veio para o outro. A gente faz toda a paginação. Que bacana. Essa é a importância do showroom, né, Liliana? A pessoa vai lá, ela já tem um contato inicial com as opções, mas disso que você falou que eles levam o cliente até o fornecedor, é muito bacana isso, porque isso já é importante, porque depois de pronto e fixado, se arrepender é complicado, né? Então, assim, precisa ter mesmo percorrer esse caminho para que se chegue no melhor resultado. Bacana. Nós estamos falando aqui sobre produtos que são, vamos dizer assim, de alto valor agregado. Sim. Mas o que eu gostaria de saber, pedra natural hoje valoriza um imóvel? Muito, valoriza muito. Já teve obras assim que nós estávamos fazendo, que o cliente ele optou por um material, depois quando ele viu uma rocha natural,
deu uma supervalorização no imóvel dele. Tem muitos construtores hoje que, antigamente, ele colocava aquele material carro-chefe. Claro. De repente, com a chegada das rochas naturais, eles começaram a optar e você percebe que valoriza o imóvel, que muitos nem finalizam o imóvel, já vende o imóvel. Caramba, já tem. Porque o que mata, não é o que mata, não é o valor do material, depende muito do acabamento. Claro. Que tipo de acabamento que você vai colocar Sim. na sua bancada, né? E nós temos lá vários tipos de acabamento onde dá suporte e cabe no bolso de todo mundo. Isso é importante. E também tem a questão da instalação, né, Liliana, que é muito importante também, Sim. né? A instalação é importante porque você tem lá o material, mas saber instalar, saber colocá-lo, né, de maneira correta, isso também é essencial, né? O diferencial também da Boutique do Mármore é que nós já temos uma equipe. A nossa equipe é toda CLT. Todas têm o curso NR1, NR6, né? Então, todos assim estão aptos a tanto fazer instalação tanto em casa como em apartamentos, né? Alturas. E nós temos uma equipe onde nós temos na nossa loja mesmo, você chegar lá hoje, eu tenho o projetista, eu tenho o medidor que vai até a obra, eu tenho o vendedor. E na fábrica, nós temos o nosso serrador, nós temos os nossos acabadores e temos também o nosso instalador. Porque não adianta, por exemplo, eu fazer um belo trabalho, vender um material para você, o rapaz vai lá, faz a medição, depois faz o projeto, vai para a produção, o pessoal dá todo acabamento, a peça está impecável, entrega o material e na hora que for fazer a instalação, se a pessoa não tiver o conhecimento, ali perdeu tudo. Né? Então, assim, a instalação, ela demanda muito também. Tem que ter um bom conhecimento, porque eu já vi, né, pessoas, o material tá ok e na hora da instalação a pessoa não ser apta a fazer a instalação. Com certeza. Por isso eu sempre falo aqui, Liliana, da importância da ajuda especializada. Sim. Né? Você não vai investir a parte do seu orçamento em algo tão importante como Sim. são as pedras naturais ou qualquer outro tipo de para depois, na hora da instalação, né, deixar tudo torto, mal acabado. Nossa. Ou seja, a gente não tem outro caminho, é a ajuda especializada. Sim. E que bom que você tem a sua equipe, viu? Porque a gente recebe aqui muitos parceiros que têm uma dificuldade muito grande com isso. Então, assim, muito interessante, porque hoje em dia, né, a mão de obra especializada, ela é essencial para serviços como esse que vocês oferecem, né? Bacana. Nós estamos falando de pedra natural, mas agora veio uma curiosidade. Você falou de sintéticos. O que é possível fazer e quais são as aplicações e as possibilidades hoje usando materiais sintéticos dentro do segmento da Boutique do Mármore? Então, existem dois tipos de materiais sintéticos, né? Tem os sintéticos que a gente não usa para a área de cozinha, que só a área de lavabo, né? Que dependendo do material, ele é poroso, então pode manchar. Então, isso a gente orienta muito o cliente na hora que chega o projeto, a gente explica tudo direitinho. E a gente tem a questão dos laminados, que eles são ultra compactos. Então, hoje você faz uma bancada, ela tem 1.2, ela é bem fininha, coloca sobre o móvel. Ali a gente passa uma resina, aonde você pode estar colocando o seu cooktop de indução. Que legal. Né? O tipo de acabamento até para pias também é diferenciado. E ele é resistente, né? Tem uma garantia de 10 anos também. 10 anos. 10 que anos. Legal. Né? Então, e o tipo de cola, o tipo de massa, o tipo de instalação é totalmente diferente de um material rochas naturais. Claro. Né? E eu tenho certeza que muda a cara do ambiente, né? Muda. Lá na loja mesmo, no showroom, nós temos uma mesa em laminados, né? Temos também uma mesa numa pedra natural, para o cliente ver a diferença, né? Legal, é importante. Essa questão do showroom acho que é essencial, né? Você poder chegar lá e ver em loco, né? Ao vivo ali como como fica, né? Na verdade, a gente sabe que... eu imagino que durante essa conversa que vocês têm, essas entrevistas, né? Muita coisa deve mudar nesse processo, né? Muda. Não só pela expectativa inicial, mas quando o cliente conhece os materiais, muita coisa muda. Então tem que ser... Não adianta ter pressa, eu acho, né, Liliana? É um processo de algo importante que vai ser por um bom tempo aí, né? Sim. Tem que ter essa tranquilidade na hora da escolha, né? Sim. O que eu busco, assim, sempre falo, pessoal, não é a quantidade, é a qualidade. Exatamente. Né? E nós temos uma política muito assim com os nossos colaboradores. Faça como se fosse para você. É isso. Né? Isso é Tá essencial. bom para você? Tá.
Não, então faça como se fosse para você. É claro. Muito bem. Para quem não sabe, assim como eu, que sou completamente leigo, existe diferença grande entre mármore, granito e quartzo? Existe. Dá para especificar um pouquinho? Então, os granitos, em custo e benefício, né? São mais acessíveis, né? Mas dependendo da tonalidade, a gente não indica para a cozinha. Certo. Então, eles são mais acessíveis. Já o quartzo, ele é um material importado, sintético, onde também tem uma garantia de 10 anos. E o custo dele, ele é cotado em dólar, né? Então, um pouquinho mais elevado, mas também tem o valor acessível. Claro. Já os laminados já tem um valor um pouco mais superior que o quartzo, por ele ter essa resistência de coisas quentes, né? A leveza dele, para você poder fazer um painel de fixação na parede. E os quartzitos, por ser uma rocha natural, infelizmente, para nós ainda ele tem um valor elevado. Ainda tem um valor elevado. Um investimento um pouco maior. Um investimento um pouco maior. Bacana. Mas em termos de ambientes, assim, dá para se usar todas essas opções em qualquer ambiente? Sim. Ou tem uma pedra que é mais indicada para ambiente X ou outro para ambiente Y? Ou isso não existe mais hoje? Não, dá para aplicar? Não. Também tem. Assim, os granitos, os quartzos e as lâminas e os quartzitos, sim, podem ser utilizados em todo ambiente. Legal. Agora, os prime, aí já não, é só questão de lavabo mesmo, lavatórios, Bacana. né? Porque ele é um material mais poroso, então ele pode manchar. Tá certo. Bem, já chegamos à metade do nosso podcast. Peço licença para fazer mais 2 merchanzinhos, agradecendo aos nossos patrocinadores, tá bom? Bem, como vocês sabem, eu adoro falar aqui sobre o Ryakusen Dojo, que é o único dojo de Indaiatuba que oferece o Karatê Kyokushin, que é um karatê diferente de tudo que você já viu, que te leva para competições, que te coloca para lutar, lembrando sempre que estamos falando de artes marciais, né? Traz todos aqueles benefícios para o corpo, para a mente, para o espírito, ou seja, você que está em busca de melhorias na saúde, e também daquele equilíbrio que é essencial para todo mundo hoje, né? Ainda mais nos dias que a gente vive, o Karatê Kyokushin do Ryakusen Dojo é um caminho que, se eu fosse você, daria uma chance. Então, confere aí no nosso rodapé, tem todos os contatos aí do Ryakusen Dojo. Faça uma aula experimental, Sensei Tanaka está lá te esperando para apresentar o Karatê Kyokushin para qualquer faixa etária, é bom deixar claro, viu? Desde o pequenininho até o adulto, terceira idade, todo mundo é muito bem-vindo lá no Ryakusen Dojo, então confira aí. E gostaria também de convidá-lo a conhecer o trabalho do nosso legislativo através desse vídeo da Câmara Municipal de Indaiatuba. A Câmara de Indaiatuba acaba de criar um projeto pioneiro na formação cidadã de crianças e adolescentes. É a Escola do Legislativo, uma parceria firmada entre a Casa de Leis e a Secretaria de Estado da Educação. Tudo começou em 2017 com a criação do Parlamento Jovem, que capacitou centenas de adolescentes das escolas estaduais da nossa região. Já naquela época, o projeto deu visibilidade para iniciativas de estudantes, que simulavam sessões legislativas e puderam criar seus próprios projetos de lei. Interrompido por causa da pandemia, o Parlamento Jovem foi aprimorado e agora renasce como um dos braços da Escola do Legislativo. Desta vez, a Câmara de Indaiatuba vai fornecer videoaulas para os mais de 24 mil alunos da Coordenadoria Regional de Educação de Capivari, com foco em lições de democracia, participação popular, importância do voto, funcionamento do legislativo, entre outros temas. Além disso, os professores da rede terão acesso a um ambiente virtual com todas as aulas e materiais de apoio, que poderão ser utilizados livremente ao longo do ano letivo. Ao final de cada ano, os alunos serão capacitados para eleger seus próprios parlamentares, aproveitando o engajamento e a estrutura dos grêmios estudantis. Oi pessoal, a Câmara Municipal de Indaiatuba está muito honrada em firmar essa parceria inédita com a Secretaria de Estado da Educação para a implementação da escola no Legislativo, com nossos alunos do ensino médio. São 24 mil alunos que terão acesso a videoaulas produzidas na Câmara e que trazem noções de democracia e participação política. Para mim, é uma alegria, enquanto presidente da Câmara, participar de um projeto pioneiro em nosso estado e que tem tudo para
se transformar em um modelo no Brasil. Com a Escola do Legislativo, a Câmara dá mais um passo rumo à formação cidadã de nossos jovens, os representantes políticos do futuro. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania. Muito bem, estamos de volta. Liliana, nós estamos falando muito de beleza, de aplicação, mas eu queria saber de você, qual material vocês indicam para quem quer beleza e durabilidade ao mesmo tempo? Existe essa chance, essa oportunidade de incluir essas duas coisas no mesmo material, beleza e durabilidade? Sim, sim. Quais são esses materiais? Eu indico os quartzitos, que são as rochas naturais. Legal. Tá? Mas também tem os granitos, né? Custo e benefício. Mas Bacana. o quartzito, ele dá um diferencial nas bancadas. E quando a gente fala em durabilidade, tem os 10 anos Os 10 que existe anos. de... Eu falo muito assim pro pessoal que hoje todo mármore vai depender de como que você trata ele. Claro. Eu falo para meus clientes, hoje é água e sabão. Não adianta você querer tacar cândida, cloro numa bancada, é água e sabão. Né? E de 2 em 2 anos impermeabilizar um produto que nós mesmos, a gente tem esse trabalho, que a gente entra em contato com o cliente, como é que tá as suas bancadas, né? A gente tem o pós também. Isso é importante. Tá dando tudo certo, você precisa de uma visita, precisa de uma assistência, e nós vamos até a obra, né? Ou até mesmo na casa do cliente, e nós fazemos esse tipo de trabalho que é a impermeabilização. Que legal. Agora já vou emendar então a próxima pergunta, que é a seguinte. Entre esse processo de, vamos lá, esse bate-papo que vocês têm, de elaboração do projeto, de fechamento de contrato e a instalação, existe um tempo médio? Dá para estabelecer um tempo médio ou varia de acordo com o tamanho do projeto? Então, varia muito de acordo com o projeto, Claro. o tamanho do projeto, né? O que eu peço para o pessoal hoje é um prazo de 45 dias úteis, né? Mas dependendo, tem cliente que fica com a gente 2 meses, 3 meses, porque às vezes tem algumas mudanças em projeto, né? O que eu sempre falo assim pro pessoal, o nosso trabalho, ele é um trabalho manual. Exatamente. Por mais que você tenha serra, que corte, mas todo o acabamento, ele é manual. Então, eu até brinco, falo, pessoal, não deixe para a última hora. Né? Comprou o terreno, fez o projeto, já procura a marmoraria. Claro. Porque existe a escolha do material, né? Às vezes o projeto ele vai e volta, tamanhos de bancada, decisões de tipos de acabamento, né? Então tudo isso requer um tempo e não dá para você fazer do dia para a noite, dúvida. né? E qual que é a importância do projetista lá no showroom lá? Porque a pessoa chega lá com o projeto dela, o projeto arquitetônico ou o projeto muitas vezes ali da planta, vamos dizer assim, e aí ela tem já uma ideia, mas você tem um projetista lá, um projeto em 3D, um projeto ajuda muito nessa questão, desse processo de escolha e de elaboração do projeto final, né? Sim. Na verdade, a gente sempre trabalha em conjunto com os arquitetos, Claro. engenheiros, né? Nós recebemos o projeto, nós vamos até a obra, né? Então, ali é feita uma medição. Mas 1 milímetro, qualquer coisinha que você faz, assim, ou você esqueceu, ou um erro, é fatal, né? Você acaba perdendo o material. Né? Então, assim, a importância de você ter um medidor que vai até a sua obra, um projetista, é nessa questão de ajudar tanto o arquiteto como ajudar também o cliente. Claro. Né? Então, eles acabam ali juntos, trabalhando em conjunto, até mesmo para evitar qualquer tipo de dor de cabeça para o Sem cliente. dúvida. Tem que, quanto mais pudesse evitar esse tipo de vai e volta, né? Sim. De retrabalho, né? Sim. Isso daí acaba trazendo agilidade e evita o desperdício, que é importante. Está falando de um material que tem um valor, né? Sim, agregado, muitas vezes alto. Muito bem. Hoje em dia, quando a gente fala de cozinha e banheiro, tem gente que às vezes torce o nariz para colocar, mas na verdade temos, como você já falou, temos alguns desses materiais que são assim mais do que indicados para esses dois tipos de... Mas nesses dois casos, para cozinha e banheiro, quais são as tendências de pedras que estão em alta hoje em dia? Tá. Cozinhas e banheiros, assim... Cozinha, o pessoal sempre gosta, dependendo da bancada, de algo diferente. Então, o pessoal acaba indo muito para os quartzitos. A cozinha é aquele lugar, né? Que é aquele segundo, talvez o segundo melhor lugar da casa, né? Sim. Tem gente que prefere o quarto, tem gente que prefere a sala, mas a cozinha vem logo depois. Sim. E aquela bancada, aquele trabalho, ou se tiver uma paginação, ela dá um glamour, Claro que assim dá. que você chega Muda, no imóvel, né? Uhum. Os lavatórios, o pessoal vai muito nessa questão, se for
custo e benefício, os primes. Agora, se não, os quartos. Dependendo do lavabo também, o pessoal gosta de ousar bastante. Como é? Então, o pessoal gosta muito de ousar nos lavabos. Agora, a questão dos banheiros, assim mesmo, o pessoal coloca o quartzo ou o branco prime. Eu faço muito uma pergunta, olha, tem criança, usa maquiagem? Isso eu pergunto muito para os clientes. Porque dependendo se você tiver adolescente, do que você vai colocar em cima de um prime, ele também mancha, ele absorve. É interessante você falar isso, porque eu, por exemplo, nunca havia vamos dizer assim, pensado por esse aspecto. A maneira como você usa também é importante, né? Sim. Como você vai usar, conviver com aquele material, é importante também nesse processo. Sim. Né? É interessantíssimo isso. Muito bem. O uso de pedras em áreas gourmet e churrasqueiras cresceu muito? Muito, muito. Aí o pessoal gosta muito do granito, do preto São Gabriel escovado, tá uma tendência. Aí também tem o quartzito, que é o Taj Mahal, então cresceu muito. Hoje o pessoal usa muito, até questão de... Não usam mais revestimento, o pessoal está colocando o próprio granito, os mármores, para poder revestir as paredes. Bacana. Agora que você estava falando aqui do banheiro, né? Voltando um pouquinho, esses dias eu fui ver alguns projetos aí, porque em breve eu entrarei nesse mercado de compra, né? De materiais. O formato das cubas, eles estão cada vez mais assim, diferenciados, né? Então, como é que vocês lidam com isso? Vocês já receberam algum pedido assim um pouco mais inusitado? Já. Como é que vocês lidam com isso? Dá para fazer, não dá? Então, como é que é? Eu, assim, o comercial gosta muito. Sim. Porque para nós é desafiador. O pessoal da certeza. produção fica doido, né? Quando a Aí gente chega... ali onde pega, né? Eles falam, quem é esse arquiteto, né? Mas já aconteceu de nós fazermos um projeto, só um lavabo de um profissional nosso ficar 30 dias. Caramba. Mas ficou um espetáculo, a coisa mais linda. Realmente é diferente, né? Porque existe as cubas esculpidas. Então, você sonhou, piscou, a gente realiza, entendeu? Faz Liliana, eu acontecer. quero essa bancada assim, desse jeito. Então, nós vamos lá, gente. Existe um estudo, qual o material que pode ser feito, porque Claro. dependendo do que você solicitar, eu tenho que ver se o material ele Sim. vai ser apto a fazer essa bancada, né? Mas a gente adora desafio. Que legal. Não, realmente muito interessante esse segmento entre de diversas maneiras. Tem surpreendido cada vez mais, Sim. né? As maneiras de aplicação, os locais de aplicação são cada vez, né? A Sim. opção é cada vez maior. E vários tipos de bancadas, né? Hoje você vê bancadas flutuantes. Você vê uma bancada sem o pé. Olha Aí só. você fala, nossa, como que é feita essa bancada? Então, existe uma técnica, um estudo ali entre o pessoal da produção, o arquiteto, Claro. o pessoal da medição. Então, tudo ali é conversado antes de ir para a execução. Porque precisa ser bonito, mas tem que ser prático Sim, também, né? tem que ser funcional. funcional. Eu exato. falo muito isso com o pessoal. Eu falo, olha, tem que ser funcional, né? Exatamente. Então, essa questão de você ter esse atendimento personalizado, onde a pessoa vai até a loja e você tentar entender o que a pessoa está querendo, junto com o projeto, com o arquiteto, que nos ajuda muito. Então, ali a gente consegue ajudar bastante. Isso é importante. Por isso, gente, ajuda especializada. Não tem outro caminho. Não adianta falar com o vizinho, do tio, do marido, porque tá cheio de gente aí que acha que sabe. Sim. Liliana, nós vemos muitas cozinhas com ilha, né? Como você mesmo Sim. comentou agora. Existe uma pedra que é melhor para esse caso, assim, que funciona melhor para a construção de uma ilha que destaque a cozinha ou não? Dá para viajar nesse caso? Não, assim, vai muito do gosto pessoal, né? Porque eu falo assim, o mármore, o granito, ele é um glamour. Acho que você ter uma bancada num granito, num São Gabriel, seja no Itaúnas ou no Paraná, ele é um glamour. Ele, Com certeza. né? Então, acho que vai muito do acabamento, depois da decoração que você vai ter Claro. na sua casa, conjunto, né? né? O conjunto. A marcenaria, acho que tudo isso casa junto, né? Pois é. Por isso, gente, ajuda especializada. Não tem outro caminho. Eu falo um pouquinho agora sobre cuidados, né? Quais são os cuidados? Quais cuidados são importantes para manter o mármore ou o granito bonito por muitos anos? Tá. O que vocês recomendam aos clientes
E acho que é legal você falar dessa questão do pós-venda também, Sim. né? Que vocês fazem esse acompanhamento também. Primeira coisa, não subam em bancadas. Bancadas Não é recomendado. não foi feita para poder subir. Né? Às vezes o pessoal vai arrumar a cortina, só não subam em bancada. Outra coisa também, não taque cloro, cândida, é água e sabão. Água e sabão. De 2 em 2 anos, existe um produto que é o impermeabilizante, que quando nós fazemos a entrega do nosso material, a gente já impermeabiliza. Legal. Mas eu tenho cliente de 5, 6 anos que nunca mais impermeabilizou e o mármore dele está intacto. Outra coisa, vai cortar alguma coisa, não corta direto no mármore, existe uma tábua ali, né? Não é? Então trate com carinho. Com Uma certeza. porque não é algo assim barato, é algo Sem que tem um dúvida. valor agregado, então cuide, né? Então, o que a gente está fazendo hoje, o nosso trabalho, a gente está entrando em contato com todos os clientes que passaram o ano para ver como é que tá. Olha, tá Legal. tudo ok, tá tudo certinho. Você precisa de uma assistência, precisa que alguém vá até a sua obra, até a sua casa para poder fazer uma impermeabilização e tal. Então, é o que nós estamos fazendo isso. A pessoa investe coisa de 200, 300 reais, de 2 anos ou de 3 em 3 anos, e ela tem aquele mármore, aquele quartzito para a vida toda. É um valor que não é caro, não é Sim. alto e que traz essa durabilidade e manter a beleza na Beleza, peça também, sim, né, Liliana? sim. Acho que é importante. Sim. A água sanitária, a cândida, é agressiva esse tipo de O pedra? cloro, sim, ele corrói, né? Uma vez a gente foi numa cliente, num granito, no São Gabriel, e ela falou, nossa, tá todo pipocado, o que que tá acontecendo? Eu falei, não é para acontecer isso. E depois ela falou, meu, eu adoro cloro, eu só uso cloro. Né? Então eu falei, poxa, tá aí o que tá acontecendo, Pois né? é. A gente tem que tomar cuidado, né? Sim. Assim como toda qualquer peça tem que É igual uma marcenaria. Você sabe que você tem um pé de madeira no chão. Você vai tacar água, ele Não vai dá. inflar. Claro. É a mesma coisa, né? Com certeza. É isso. Acredite se quiser, já chegamos ao final do nosso podcast. Eu falei, né? 30 minutos passa voando. Então, se você quiser saber mais sobre a Boutique do Mármore, anota aí o endereço, você vai ver aí também na sua tela. Rua Humaitá, 770, lá no centro. Esse é o showroom, né? Sim. As informações 19 99193 3454. Vou repetir: 99193 3454. Marca uma visita, chama, o WhatsApp também? Sim. Bacana, chama no WhatsApp, conversa com o pessoal da Boutique do Mármore. E no Instagram você tem uma série de vídeos lá, inclusive a Liliana lá é figura carimbada lá, apresentando diversos projetos lá. Você vai ver já um pouquinho da variedade de materiais e de serviços que a Boutique do Mármore oferece. É só acessar Boutique do Mármore, está aí também na sua tela para que você confira o Instagram da loja. Gente, mais uma vez, ajuda especializada, não tem outro caminho. E eu fiquei sabendo da Liliana que se você for lá conversar, tem um cafezinho também para bater um bolinho. papo, levar o seu projeto lá, fazer o seu orçamento. Então está todo mundo convidado, né, Liliana? Sim, com certeza. Vai lá, tem um cafezinho, tem um bolinho. Nós atendemos da soleira a casa inteira, né? Que legal. Temos vários cases de sucesso aqui na cidade. Então, antes de fechar o seu mármore e granito, fale comigo. Né? É isso, muito bom. Vocês conheceram hoje, então, a Boutique do Mármore, aqui a Liliana esteve conosco. Faça uma visita, saiba mais sobre esse trabalho. Se você já vai construir, se vai reformar a sua casa também, conheça o trabalho, então, da Boutique do Mármore. É isso, obrigado e até a próxima.